Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra. Eu sou líder executiva de apoio na empresa Timol. Estou fazendo hoje aqui a minha estreia. Estou muito honrada de poder estar aqui com essa oportunidade de falar um pouco sobre um projeto de saúde tão grandioso que mudou a minha vida, a vida da minha família e de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês é algo muito precioso. Eu peço que vocês prestem muita atenção, se possível, vocês estejam com um copo de água perto de vocês e compartilhem essa live já em alguns grupos que vocês fazem parte, porque nós vamos falar hoje aqui de algo muito precioso, que é sobre saúde e oportunidade de negócio. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora começar passando o nosso vídeo oficial, e eu peço que vocês não saiam daí, prestem com muita atenção na live de hoje, convidem as pessoas que ainda dá para convidar, e prestem atenção porque hoje nós vamos ter um convidado também muito especial, que é o terapeuta Cléber Borges, que vai nos trazer um assunto muito importante, que vai falar sobre câncer coloretal. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Heinrich Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Então, esse foi o nosso vídeo oficial e eu quero pedir para vocês chamarem, né, quem ainda não chegou para a sala, e eu quero falar para vocês que o nosso assunto hoje, ele é muito importante, porque nós vamos falar como tratar e prevenir a doença que é câncer coloretal. E o nosso convidado muito especial, ele também já está na sala, que é o Dr. Cléber Borges. Ele está falando lá de Maceió. Eu estou aqui em Garopaba, Santa Catarina. E o Nildo, que também está aqui com a gente, que também é líder na Timol, ele está falando de Recife. Então veja que maravilhoso, essa tecnologia nos uniu. E nós estamos aqui para falar também de tecnologia, de um projeto de saúde que usou a tecnologia para trazer saúde e também uma oportunidade financeira, um maravilhoso plano de negócios para muitas pessoas. Eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção, porque o assunto hoje é muito interessante. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela, novamente, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês. Como eu falei, esse assunto saúde, ele é muito importante. E hoje em dia, essa nossa vida moderna,
ela traz muitas facilidades, mas também alguns prejuízos, né? Hoje em dia a gente tem essa grande oferta de fast food. Outra coisa também que a gente tem muito é essa desconexão com a natureza. Eu moro na praia, eu moro no litoral, eu pego bastante sol, coloco o pé na terra, banho de mar, mas hoje em dia muitas pessoas vivem em grandes cidades, nem veem a luz do sol, não colocam os pés na terra, os pés na grama, e essa desconexão com a natureza, o nosso estilo de vida moderno, a nossa alimentação, acaba trazendo também alguns prejuízos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar um pouco mais hoje. Eu quero falar para vocês sobre esse médico alemão, Dr. Otto. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1931 em sua obra O Metabolismo dos Tumores, e ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem em duas condições básicas: a acidose, que é a acidez no sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Então, essa foi uma informação muito importante, esse estudo que ele fez, inclusive ganhou esse prêmio Nobel. E a gente, sabendo disso, a gente está em busca de quê? De deixar o nosso organismo mais alcalino, que é o contrário da acidez, e de melhorar a nossa oxigenação sanguínea. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre os radicais livres, tá? O radical livre, ele é um átomo isolado de oxigênio e ele se torna prejudicial quando em excesso. Então, aqui vocês podem ver aqui nessa imagem, ele vai como que oxidando uma ferrugem, né? O excesso de radical livre, ele acaba inclusive causando o estresse oxidativo, né? E isso é a causa de muitas enfermidades. Então, olha o que vai acontecendo no nosso organismo. Então, aqui a gente fala um pouquinho, ó, os radicais livres positivos são importantes, mas o excesso dele acaba sendo negativo, que vai trazendo aí envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica e várias doenças, né, patologias que a gente já sabe. Então, agora é a grande pergunta. Todo mundo aqui quer ter saúde. Como que a gente pode reduzir a acidez do nosso organismo e a gente também combater esse excesso de radicais livres? Então, agora a gente vai entender um pouquinho que a gente já começou a falar naquele vídeo inicial, como que a tecnologia desenvolvida no Brasil, que já está em mais de 20 países, está ajudando milhares de pessoas nesses 20 anos de projeto de saúde. Vamos entender um pouquinho sobre como que acontece a correção magnética da água. Sim, porque a água não é tudo igual. Se vocês acham que a água é tudo igual, como eu um dia já achei, não, a água não é tudo igual. Por que que a água não é tudo igual? Porque lá na natureza, a água ela tem um arranjo molecular perfeito. Lá tem a luz solar, o movimento constante, o oxigênio em abundância. Ela está viva, ela está cheia de energia. Quando nós retiramos essa água da natureza e levamos até uma caixa d'água, um garrafão, uma estação de tratamento, ela fica parada. E agora a gente vai entender o que a gente pode fazer para trazer de novo a vida para essa água. E é através do processo de expor essa água ao campo magnético. Olha só que interessante. Gente, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui apresentada para essa reação química, eu achei confusa. E hoje, depois de tantas vezes eu vejo que ela é simples. Olha o que acontece. Aqui estamos representando o H2O, que é a água. Quando nós expomos ela ao campo magnético através do silosimol, que é a nossa tecnologia, nós estamos promovendo através da hidrólise a dissociação. Então, a água que estava aqui no estágio molecular está passando para o estágio iônico, uma água ionizada. Então, nós temos aqui íons de hidroxila e íons de hidrogênio, ok? Quando acontece essa dissociação, tá? Olha que interessante. Os íons de hidroxila, eles encontram os minerais presentes na água. Nesse caso, nós estamos falando sobre cálcio e magnésio, que são os minerais que nós estamos também adicionando na nossa água. Então, quando os íons de hidroxila encontram cálcio e magnésio, eles são positivos bivalentes. Os íons de hidroxila são negativos. Então, eles vão se unir e vão formar agora o que chamamos de hidróxidos alcalinos. E segundo pesquisas e estudos, os minerais no formato hidróxido, o nosso organismo absorve 3 vezes mais. Gente, olha como isso é precioso.
Só até aqui já seria super interessante, super válido a gente conhecer essa tecnologia, porque lá o Dr. Otto falou que no organismo ácido é onde se desenvolve doenças, inclusive o câncer, e aqui nós estamos alcalinizando, estamos falando então não de uma água somente alcalina, mas de uma água alcalinizante. E olha o que acontece na segunda parte dessa dissociação. O segundo elemento que ficou ali, os íons de hidrogênio, tá? Então, o que vai acontecer com esses íons de hidrogênio? Dentro do nosso organismo, ele vai encontrar um excesso de radical livre, que a gente sempre tem em excesso. Então, o excesso de radical livre, que é O-, encontrou com um íon de hidrogênio, que é positivo, ele neutralizou aquilo que era danoso para o nosso organismo e ele formou mais água, então mais uma molécula de água. Então, aqui a gente está falando que o organismo está mais alcalino, que nós estamos neutralizando o excesso de radicais livres. Nós estamos falando aqui de um tratamento natural, através de uma água estruturada, que nós estamos combatendo a causa das enfermidades. Nós estamos falando na causa. Olha que interessante. Então, agora eu quero falar para vocês algo muito importante, que é o quê? 70% do nosso corpo é composto de água. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso, já sabe disso, o percentual de água que tem no nosso organismo. Mas vocês já se deram conta que, mesmo sendo o elemento mais abundante do nosso organismo, a gente muitas vezes vai ao médico e ele não pergunta que água a gente toma. Não sei se para vocês já perguntaram, se vocês puderem responder no chat, para mim nunca. Só que ela é 70% do nosso corpo. 70%. Nós somos praticamente um aquário ambulante. Então, será que a água que a gente bebe, ela tem qualidade? Vocês já pararam para se perguntar se a água que vocês estão bebendo, entregando para os seus filhos, se ela tem essa qualidade? Segundo o Dr. Lair Ribeiro, a água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, reestabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica, e ela pode ser usada como remédio. Só que aqui eu vou mostrar para vocês que água não é tudo igual. Então, tem uma água que hidrata e tem uma água que não hidrata. E por que que isso acontece, tá? Então, a nossa célula ela possui uma entrada, ok? Se aquela água ela chegar na nossa célula, uma água pesada, uma água cheia de clusters, o que vai acontecer? A gente não consegue ter essa hidratação total da nossa célula. Olha como é que aparece na imagem para vocês. Essa é uma água pesada, que ela está cheia de clusters, porque ela saiu lá da natureza. Então, a gente tem dificuldade de absorção. Olha só o que acontece. Porém, quando a gente expõe essa água ao campo magnético do silocimol, o que vai acontecer? Essa água, ela vai penetrar 100%, porque essa água da primeira imagem, ela tá dura, ela tá cheia de clusters, e isso impede essa penetração. E qual é a importância da água no nosso organismo? A água leva os nutrientes para dentro da célula e retira as toxinas de lá. Então, nessa segunda imagem, vocês podem ver a água exposta ao campo magnético. Olha como que ela fica uma água mais leve, mais fina. Ela flui melhor. Então, a gente tem uma água que agora ela não está mais dura. E eu quero falar para vocês um pouquinho do que nós vamos conversar hoje, esse assunto, que nós vamos convidar o morfologista do sangue vivo, que é o Dr. Cleuber Borges. Eu expliquei para vocês aqui rapidamente sobre o que é esse nosso projeto tão grandioso, o que ele está fazendo no nosso organismo, que é através da água. E quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre como prevenir as doenças, em especial o câncer coloretal, é o morfologista do sangue vivo, que é o Dr. Cleuber Borges. E o que ele é? Ele é ortomolecular, ozonioterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, terapeuta holístico e também está fazendo o curso de biomedicina. O site dele é terapeutacleuberborges.com.br. E eu quero super agradecer todos vocês que estão até aqui. Fiquem com a gente até o final, porque o assunto é muito interessante. Estamos aqui falando de algo muito precioso, que é saúde. Seja muito bem-vindo, Cleuber Borges.
Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês para poder falarmos um pouco, né, do nosso conhecimento com relação ao tema de hoje, que é muito importante. Viu, Maíra? Maíra e Nildo são é o trio que vai conduzir esta reunião, né, essa live, e eu espero que possamos sair daqui hoje com um pouco mais, né, sábios, né, de como vamos cuidar desse nosso corpo, tá certo? Então é isso. Vamos dar início aqui. Como nós sabemos, o mês de março é conduzido como o Março Azul Marinho. Você sabe o que significa? É que nós estamos no mês de Março Azul Marinho, que é o mês da conscientização e da prevenção do câncer do intestino grosso. Bom, se você é daquelas pessoas que não gosta de comer frutas in natura, não gosta de comer salada crua, né? Quando vem no prato você bota de lado. Se você só bebe água quando você tem sede, se você fica 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias sem fazer o número 2, né? Se você já passou dos 40 anos, então tudo isso pode te levar a fazer parte da estatística. Fazer parte da estatística. Por isso que nós precisamos ficar atentos a alguns sintomas, né? Por exemplo, dor abdominal, sangue nas fezes, presença de muco nas fezes, constipação frequente, diarreias frequentes, inchaço do abdômen, sufoco na hora de fazer o número 2, né? Estes são os sintomas mais comuns a todos que estão aptos a desenvolver o câncer do intestino grosso ou o câncer coloretal, certo? Então, essa palestra é para todos nós, né? Para todos nós. Primeiro, nós vamos começar apresentando e conhecendo um pouco do nosso maravilhoso intestino, né? O nosso aparelho digestivo, porque só falar do intestino grosso, ele não trabalha independente. Infelizmente, ele trabalha com um conjunto, né? É uma orquestra que começa na boca e termina no ânus. São exatamente 10 metros de comprimentos, né, desse intestino que nos mantém vivos até agora. Tá? Então, você tem lá a boca, os dentes, a língua, as glândulas salivares, a úvula, né, o esôfago, o estômago, o fígado, vesícula, pâncreas, duodeno, intestino delgado. Aí entra o intestino grosso, o reto e o ânus. Tá? Então, esse conjunto precisa de manutenção. E a manutenção que foi estabelecida pelo Criador é a cada 7 dias. Você sabia disso? Você hoje vai descobrir alguns segredos da saúde, tá certo? Bom, então, o intestino grosso, o nosso intestino grosso, ele tem 1,5 metro de comprimento, tá? Ele começa do lado direito, chamado seco, aí tem o colo ascendente, que ele tem que subir, aí você tem o colo transverso, que ele atravessa do lado direito para o lado esquerdo, e depois você tem o colo descendente, que é descendo, e aí tem a barreira, que é o cólon do sigmoide, que é o sigmoide é quem organiza, né, o pessoal que vai ser colocado para fora. E depois do sigmoide, você tem o reto e o esfíncter anal. Tá? Este é o aparelho que nós vamos debater um pouquinho sobre ele, que é o nosso intestino grosso, que tem exatamente 1,5 metro. Tá bom? Conhecendo o nosso intestino,
nós vamos conhecer também alguns dados alarmantes do mau uso e do desconhecimento da população do seu próprio corpo. E o desconhecimento é muito bom, né, para a indústria farmacêutica e outras indústrias, que você não saiba como cuidar do seu maravilhoso intestino. Então, vamos a alguns dados. O câncer coloretal, chamado de CCR, é a segunda principal causa de morte relacionada a câncer no mundo. É o segundo. Fica atrás somente do câncer de pulmão. Morre por ano no mundo, gente, de câncer coloretal, 900, quase 1 milhão de pessoas, 935 mil, mas morre muito mais. Isso é só o que é catalogado. No Brasil, morre em torno de 22 eita, mil pessoas. Tomar um pouquinho de água tratada magneticamente para ver se a garganta melhora mais um pouco. Você já tomou a sua água tratada magneticamente hoje? Não? Pois é agora. Passa agora. Tá? Então, gente, 22 mil pessoas morrem. Né? Isso são dados de 2020. Esse já é mais ou menos por aí. 1.833 pessoas por mês. 61 pessoas por dia. 2 pessoas por hora com câncer coloretal. Tudo isso pode ser evitado se atuarmos como? Na prevenção, né? E na obediência às leis da natureza, tá certo? Agora, um dado muito interessante. No Brasil, todos os anos, são 45 mil novos casos. Todos os anos. E interessante, viu? 23.660 são mulheres e 21.970 são homens. O que quer dizer o quê? Que as mulheres estão superando os homens no câncer coloretal. Certo? Então, é bom que as mulheres fiquem atentas a isso, tá? O jogador Pelé, né, aquele ídolo do futebol mundial, morreu, faleceu, acometido de câncer coloretal. Me parece que quanto mais a pessoa tem dinheiro e poder aquisitivo, mais eles sofrem dos males intestinais. São os que mais sofrem. Se você pegar o sul do país e pegar o norte e o nordeste, você vai ver que a incidência de câncer lá no sul é muito maior. Mas quais são as causas do câncer do intestino grosso? Por que será que ocorrem tantos casos de câncer, principalmente no intestino grosso? Tá certo? Ainda que se possa desenvolver isso em jovens, é raro, né? E está cada vez diminuindo a idade, o câncer coloretal é mais comum a partir dos 40 anos. É quando ele começa a ter um início, né? E acelerar também o seu desenvolvimento. Por quê? Porque ele já vem, desde a mocidade, sendo agredido, apanhando, né? E aí, com a idade, vai avançando, né? Vai perdendo cada vez mais a sua mobilidade e as doenças vão aparecendo. Mas não é só. Para ficar bem claro, depois dos 40 anos de uso do equipamento, de forma desastrosa, diga-se de passagem, mal administrada, o processo de ruína desse órgão começa a se deteriorar. Então, quem tem mais de 40 anos tem que estar atento à sua hidratação e à sua alimentação. Vamos lá. Quais são os principais fatores? Quais são os principais fatores que causam, que colocam em risco, né, a pessoa ter ou desenvolver o câncer coloretal? Hábitos alimentares não saudáveis. O principal é o estilo de vida. Dieta pobre em fibras. Consumo excessivo de alimentos processados, supermercados, carnes, consumo de carne vermelha, obesidade, quer dizer, acima do seu peso,
sedentarismo, tabagismo, alto consumo de bebida alcoólica, né? Histórico familiar de câncer coloretal, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama, né? Pré-existência de doenças como retocolite ulcerativa crônica, doenças de Crohn, né? Doenças hereditárias do intestino na família, né? E também a idade avançada é uma característica, né? Histórico pessoal de pólipos intestinais e doenças inflamatórias intestinais crônicas com uma certa frequência. Então, é preciso entender que os casos precoces, eles podem começar como pólipos. Os pólipos não são cancerígenos, mas devemos ter muita atenção com eles, né? Eles não apresentam sintoma, mas podem estar se desenvolvendo. É como verrugas, né? Alguma coisa está errada. Quais são os 7 principais sintomas do câncer de intestino? Como é que nós devemos saber? Primeiro, sangue nas fezes. Pode ser um vermelho claro ou um vermelho escuro, embutido dentro das fezes. Alterações significativas no formato das fezes, né? Suas fezes não é uma obra de arte. Constipação, diarreias frequentes, inchaço ou dor no abdômen, cólicas com frequências, dores, né? Perda de peso sem motivo, febre interna constante, você pode verificar pelos seus batimentos cardíacos. Se for acima de 80, você está com febre interna, uma febre destrutiva, né? Gases fétidos e muitos gases durante o dia. Você é uma locomotiva ambulante. Ninguém te aguenta mais, nem você mesmo está se aguentando. Então, é preciso observar esses sintomas, tá certo? Qual é o primeiro sinal do câncer de colo retal? 4 pontos importantes, né? Mudança no hábito intestinal. Começa, né? Não é mais normal, era uma vez, agora não é mais, era 2, agora é 1, fica alguns dias sem fazer. Presença de sangue nas fezes, dor abdominal constantemente, né? Aquele nó na tripa, já viu? Então, é sinal que alguma coisa ele está se reclamando. Observe os sinais do seu corpo. Não seja pego de surpresa. O seu corpo não é você. Ele fala com você. Ele está falando, ele está dando sinais, né? E um dado muito importante: anemia por deficiência de ferro. Ok? Quem tem câncer no intestino evacua todos os dias? Em geral, sim. Só que um tumor no intestino, conforme ele vai aumentando de tamanho, ele vai obstruindo a passagem das fezes, né? E a pessoa começa a distender o abdômen, né? Ele vai obstruindo o funcionamento e vai reduzindo as frequências das evacuações, né? Tem pessoas que ficam 23 dias sem fazer o número 2. Né? Então, cuidado. É muito importante evacuar 2, 3 ou até 4 vezes, que são os campeões, né? O clube dos 4, como eu digo, né? É possível? Sim. Treine o seu intestino. Pela cronobiologia, o horário do intestino funcionar é de 5 a 7 da manhã. Você está obedecendo esse horário? Não. Então vá. Comece a treinar o seu intestino. Sente no vaso mesmo sem aquela vontade, ok? Que tipo de fezes eu devo me preocupar? Fezes mole, diarreia, né? Diarreia, né? Ou seja, é uma febre intensa dentro dos seus intestinos que vai prejudicar a absorção de água e de nutrientes, tá certo? E quem tem hemorroida pode ter câncer no reto? Não, necessariamente. O problema da hemorroida, vou explicar aqui para vocês, é a alimentação pobre de fibras. E outra coisa muito importante, os vasos sanitários que existem não foram feitos para humanos, porque os humanos, como eu e você, fazem as necessidades de cócoras. Tá? O esforço para defecar sentado causa traumatismo interno e externo ao seu intestino.
Então, adquira um banquinho de cócoras, não quebre o vaso sanitário, apenas compre um banquinho, mande fazer e eleve as pernas, como se você estivesse no chão fazendo de cócoras, ok? E isso é muito bom para o seu reto, né? E o seu ânus vai agradecer. Né? Quando as fezes saem muito fininha, fezes alongadas, pode ser sinal de que algo está bloqueando o seu intestino, não é verdade? Então tem que ter muito cuidado, né? Os tumores do câncer coloretal, eles causam alterações nas suas fezes. Então você tem que ficar de olho nas suas fezes, sempre, todos os dias. Como são as fezes de uma pessoa saudável? Bom, você tem que olhar 5 coisas: a estrutura, a fragrância, a cor, a consistência e o peso. A estrutura tem que ser umas fezes bem feitas, uma obra de arte, bonita de se ver. A fragrância não pode ser mau cheiro. A cor tem que ser um marrom chumbo, não pode ser branca, amarela, preta não, né? Desculpa aí, escura, né? A consistência, ele deve ser livre de aderência. Aquelas fezes que parecem um barro, que gruda nas paredes do vaso, é um sinal de que você está com problema no metabolismo das gorduras. E o peso? As fezes devem boiar, nunca ficar pesada no fundo do vaso. Por quê? Porque pode dificultar o seu trânsito intestinal, que é por gravidade. Quanto mais leve, mais fácil. Quanto mais pesada, não sobe. E aí você pode ter um megacólon, que são pessoas que têm o seco, que é o início do intestino, com mais de 20 quilos de fezes ali dentro. Tá certo? Por quê? Porque as fezes são pesadas. E por que são pesadas? Porque não mastiga, engole. Ei, pessoal do tipo sanguíneo O, mastigue, viu? É preciso mastigar muitos alimentos. Pessoal do sangue tipo O, engole muito rápido, coma devagar, mastigue, triture. A boca foi feita para isso, lembre-se. A boca é a entrada, hein? Senão vai dar problema na saída, ok? O que fazer para salvar o meu intestino grosso do câncer? O que eu posso fazer? Agora vem as dicas de ouro, né? Agora vem as dicas de ouro. Precisamos saber o seguinte: qual é a principal função do intestino grosso? Quem sabe? Vamos lá no chat. Bota aí. Qual é a principal função do intestino grosso? Quem acertar vai ganhar um xilocimol. Pessoal, a principal função do intestino grosso é reter a água, absorver a água que nós ingerimos, porque é a água que determina a consistência do bolo fecal. Você está entendendo agora por que as pessoas que usam a água como tratamento natural têm boa saúde intestinal? Você está entendendo? Então, devemos beber a água, uma água de qualidade, uma água viva, né? Nós vimos aí no início a diferença das águas, tá certo? Então, uma água tem que ser de acordo com o tamanho do terreno. E qual é o terreno? É o seu corpo, é o seu peso. Então, você tem que irrigar esse corpo para poder manter o nível hidrolítico, manter o corpo hidratado. Quando você bebe água, só quando você sente sede, você está prejudicando o seu intestino. Quando você sente sede, é o seu corpo pedindo socorro. O intestino grosso está dizendo: eu preciso de água. Quando você bebe água e você dá vontade de urinar, não é a água que você está bebendo que está saindo, é a água antiga que está no seu corpo, que ele está liberando, porque está chegando água nova. Então, nós devemos manter o nosso cólon hidratado, tá certo?
Outra coisa que podemos fazer para salvar o nosso intestino grosso, fazer manutenção, gente. Lembra dos enemas que a vovó fazia lá no passado? Lembra das lavagens intestinais com chá? Lembra disso? É preciso a cada 4 meses fazer uma limpeza dos intestinos. É preciso também, de vez em quando, fazer pelo menos a cada 4 meses uma sessão de hidrocolonterapia, que é lavar todo o seu intestino, entendeu? Quando você lava seu carro, como é que ele fica? Bonito. Quando você lava o seu liquidificador depois de usado, como é que ele fica? Bonito. E o seu intestino? Por que você não lava o seu intestino? Hã? Deixe ele bonitinho, deixe ele, né? Deixe ele bem limpo, bem adequado. E o principal é a água tratada magneticamente. Por que água tratada magneticamente? Porque a água tratada magneticamente vai suprir toda a necessidade do seu organismo, do nosso organismo. Entende? Olha só, o cólon, ele é um órgão excretor, tá? Ele é um órgão de colocar excremento. Então, ele precisa de mais água. Então, o nosso cólon, 85% dele é água. É água, tá? Assim como os pulmões, 86% dos pulmões é água. Então, todos os órgãos excretores que trabalham com excrementos, eles precisam de mais água, gente, para poder também se lavar. Tá certo? Então, observem bem como você está se hidratando. Porque quando se fala em água, a pessoa pensa que é só hidratação. Não. A água também é o maior e o melhor nutriente que existe na natureza, depois do oxigênio. Você sabia disso? Sem respirar, você sobrevive apenas, no máximo, 7 minutos. Tem gente que não passa 2, nem 1 minuto. Mas os bons de pulmão conseguem chegar até 7 minutos sem respirar. Sem água, você não vive mais do que 7 dias. Sem alimento, você suporta até 70 dias. Então, tem muita gente mais focado no alimento do que na água, do que na hidratação. Então, perceba, o câncer de colo retal pode ser evitado a partir de agora, quando você mudar os hábitos. Não espera acontecer. Começa a mudar agora. Você foi convidado e você está aqui assistindo essa live, você precisa entender, e você já viu, como é que funciona a hidrólise da água. A hidrólise, ela elimina os radicais livres. O intestino preso, ele oxida o sangue, né? Ele causa um estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é que tira a nossa bendita saúde, tá certo? Então, tudo que nós precisamos é entender e compreender como é que funciona o nosso intestino. Você quer ter vida longa? Cuide do seu intestino, da boca até a saída. Precisamos tratar. Tem gente que bota, né, botox, faz meio, tem uns que faz tatuagem em uns lugares aí que nem deveria, né? Porque tatuagem não é uma coisa muito boa. Mas trata dos dentes, faz um monte de coisa só na face e esquece o resto, tá? Então, gente, ó, água tratada magneticamente para o intestino começar a funcionar. Eu espero que vocês façam parte do Clube dos 4, e fazer o número 2 4 vezes ao dia. Já tem muitos campeões aqui da Timol, já entrando para esse clube. É só treinar. Começa a treinar de 5 a 7 da manhã. Comece a colocar o seu intestino para funcionar. Comece a observar as suas fezes. Comece a observar a sua urina. Tá certo? Que aí vai dar tudo certo. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter
conseguido passar nesses 25 minutos algo que seja de grande valia para vocês. Muito obrigado. Maíra, é isso aí. Muito obrigada, doutor Kleuber. Sabe que o pessoal aqui no chat está impressionado com a sua aula, tá? Muito obrigada mesmo. O pessoal aqui está muito empolgado. Eu quero, inclusive, admitir para vocês aí hoje, em rede nacional e internacional, que eu sofria desse mal, doutor Kleuber. Eu, inclusive, achava que era algo de família, inclusive, porque, né, na minha família várias pessoas tinham esse problema e era tão terrível que era de chorar, também tinha hemorroida, né? E eu consegui, né, através do nosso projeto de saúde, uma das minhas conquistas foi realmente a pessoa que tem intestino preso, ela é enfesada, né, doutor? Então, realmente eu era essa pessoa enfesada. E hoje eu consegui resolver esse problema e eu morria de medo de desenvolver câncer. Então, hoje, com esse projeto, eu já posso dormir tranquila. Muito obrigada mesmo. E eu quero chamar aqui agora uma pessoa que vai dar um depoimento, né? Porque a gente sempre gosta de ouvir esses depoimentos tão importantes. Então, prestem muita atenção. Eu quero pedir para o Nildo ativar o microfone dela aqui, se eu não encontrar, é a Rúbia. Pode levantar a tua mão, por favor, Rúbia? Tu consegue encontrar ela, Nildo? Consegue? Isso, ela já está aí, ó. Mãozinha levantada. Rúbia, seja muito bem-vinda. Então, a Rúbia vai dar hoje o depoimento para a gente. Ver se o teu áudio está funcionando. E eu quero te pedir para te contar um pouquinho a tua história, né? Aí tu tem 3, 4 minutinhos para falar um pouquinho a tua história com a água magnetizada. Muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite. Bom, receber o diagnóstico do câncer talvez foi uma das piores experiências, a pior experiência que eu já tive na vida. Né? Eu sou a Rúbia, eu moro aqui em Imbituba, Santa Catarina. Em 2021, eu recebi o diagnóstico de um câncer, passei por tratamento muito agressivo, ele já era estágio 3+, né? Eu fiz quimioterapias, eu fiz cirurgia, eu fiz radioterapia, e tudo isso me deixou muitas sequelas no organismo, né? Eu tive perda de função cardíaca, eu cheguei a 34% somente de função cardíaca. E em 2023, a Maíra, que é minha amiga, me apresentou, então, a água magnetizada. Em maio de 2023, eu iniciei no projeto de saúde da Timol e transformei a minha saúde através da água. Eu tive inúmeras melhoras, né? Eu consegui recuperar e restabelecer completamente a minha saúde. Hoje eu tenho 100% da minha função cardíaca. Em janeiro agora de 2024 eu recebi alta do cardiologista, parei de tomar medicação controlada, que eu tomava 4 comprimidos por dia. Eu tomava enalapril e carvedilol, 2 de manhã e 2 de noite. E só mudando a qualidade da minha água por ter entrado no projeto de saúde da Timol. Então, assim, quando eu conheci a água magnetizada, eu já estava com cirurgia de retirada da vesícula agendada, porque as medicações também, muita medicação, atacou o fígado, eu tive 2 pólipos na vesícula, né? Então, eu tive esse resultado assim, de forma surpreendente. Em 5 meses de uso da água, mais ou menos, eu refiz todos os exames e os pólipos simplesmente sumiram. Eu não precisei, me livrei de uma cirurgia através da água de qualidade, né? Então, eu penso que não existe nada que a gente possa ter. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Não existe nada que a gente possa ter de mais valioso na vida do que a nossa saúde. Eu demorei para aprender isso, aprendi pela dor, e por isso que hoje eu falo, eu sou administradora de profissão, eu tenho um sushi há 6 anos aqui na minha cidade, então eu
o meu trabalho é administrar o sushi. A minha missão de vida é distribuir Tmall pelo mundo e espalhar essa boa notícia para todas as pessoas, porque eu penso que se eu tivesse conhecido a Tmall antes de ter passado por esse processo, certamente ele não teria sido tão doloroso, né? Eu tive melhora significativa na saúde de toda a minha família. A gente começou a tomar água magnetizada, foi em maio de 2023. Foi o primeiro inverno da vida dos meus 2 filhos que eles não tomaram uma gota de remédio. Meu marido também tinha Parkinson hereditário, estava iniciando tremores, e como eu disse, a gente tem um sushi. E aí e ele também parou de tremer. Então, assim, as melhoras são inúmeras que a gente teve, né, na nossa família. E o fato de ter me livrado de uma cirurgia, né, de ter me livrado de medicação controlada, tudo isso faz com que eu não consiga não falar sobre Tmall com todas as pessoas que eu encontro. É na fila do mercado, na padaria que eu vou, em qualquer lugar, qualquer pessoa que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre os benefícios que eu tive, sabe, com a água magnetizada, porque foi uma transformação, assim, na minha saúde. Até recentemente, mês passado, eu fiz o implante do catéter para fazer as medicações, e agora eu tenho que ir de 2 em 2 meses fazer a limpeza desse catéter, né? E eu cheguei na portaria da Unionco, que é do Hospital de Tubarão, onde eu fiz o meu tratamento. Eu cheguei na portaria e o porteiro me exigiu a apresentação da carteirinha para eu poder entrar. E isso nunca tinha acontecido, porque o paciente oncológico, quando ele chega lá, ele já diz, vou na Unionco. Então, o porteiro disse, mas tu não tem cara de paciente oncológico. Realmente, hoje, quem não sabe que eu passei por esse processo, jamais diz que eu passei por esse processo. Eu perdi todo o meu cabelo. Eu morria de medo de não conseguir ver os meus filhos crescerem, né? Então, e com as sequelas do tratamento, eu também tinha medo, porque o coração, né? Eu tive essa sequela no coração, eu tinha muito medo de não conseguir acompanhar os meus filhos. Eles têm 5 e 7 anos, né? Na época, eles tinham 3 e 5 anos. E, então, assim, eu só tenho a agradecer a Maíra, que me apresentou esse projeto, a Tmall, que realmente realiza sonhos, tanto emocionais, porque transforma a nossa saúde, nos dá qualidade de vida, e também através do projeto de saúde, né? Hoje eu sou representante da Tmall aqui na minha cidade, porque eu não consigo não falar sobre Tmall para todas as pessoas que eu tenho qualquer contato, assim, porque simplesmente foi a transformação na minha saúde, foi assim algo que impagável. Então, A água mudou sua vida. Mudou, transformou a minha saúde. Hoje eu tenho, assim, convicção, porque de tudo que eu já fazia antes, a única transformação que eu tive foi a água, né? Eu já fazia atividade física de acordo com o que o médico me recomendava, eu já procurava por alimentos orgânicos, buscava uma alimentação mais saudável, mas eu não me atentava que tudo isso que eu fazia de muito bom era só 30% do meu organismo. Os outros 70% é água. E eu não me atentava a isso. E aí eu precisei passar por todo esse processo para entender que a água de qualidade é que transformou a minha saúde. Hoje eu sou uma pessoa saudável, hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu brinco com os meus filhos, hoje eu faço Muay Thai, eu luto, faço round de 3, 5 minutos, e ninguém nunca diria que há um ano atrás eu não conseguia caminhar até o portão da minha casa sem perder o ar, sabe? Maria, você é fantástica, né? E aí parece que soltou mesmo aí, né? Que se deixar... Muito obrigada. Nós estamos felizes aqui pelo seu depoimento, tá? E isso é muito importante, porque tem muito São Tomé, né? Que às vezes fica duvidando das coisas da natureza. E eu só para encerrar, eu digo o seguinte: o nosso corpo só trabalha com o que ele produz e com os itens da natureza. O nosso corpo precisa de natureza, e a água é 70% a 75% dela. Tá certo? Então, que Deus te abençoe.
Vamos embora. Muito obrigada, doutor Kleuber. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui e dizer, né, que vocês procurem a pessoa que convidou vocês para esse projeto maravilhoso, como um dia alguém me apresentou. Agradeçam, porque realmente essa pessoa se importa com vocês. E quero realmente dar as boas-vindas, que eu sei que muitos de vocês vão se unir a nós nesse projeto, nessa missão. E, doutor Kleuber, quero pedir para você mais uma vez falar o seu site, porque o pessoal está bem empolgado. Muito obrigada. Pessoal, eu queria agradecer muito aqui, primeiramente, aos intérpretes, né? A Lucy, o Carlos, que estão ali numa ginástica, né? Nos auxiliando para que as pessoas que têm essas dificuldades possam nos acompanhar. Ao Nildo pela excelente apresentação do negócio, e a você, Maia, parabéns pela sua condução, né? E a todos que estão aqui presentes, tenho certeza que nós vamos sair daqui enriquecidos, né? Com um conhecimento melhor de como nós podemos cuidar do nosso corpo com a natureza e principalmente com a água. A água tratada magneticamente é uma água diferenciada, é uma água viva. Boa noite a todos. E o meu site é www.terapeutakleuberborges.com.br.